Quanto tempo você já é corretora? Bom, eu sou corretora desde 2005. Na verdade, eu sou engenheira eletricista. Aí eu acabei fazendo uma casa para uma cliente e ela era corretora. Ela falou: "Olha, você leva jeito, então por que que você não tira o Cresce?" Aí eu falei: "Ah, vou tirar." E comecei, gostei muito da profissão, né? Mas você ainda atua como engenheira, não? Ainda atuo nas Nas duas, 2 na profissões. verdade, Aham. nas duas. E você tem imobiliária? Não, quem tem é a Carla, minha filha. Tá. Eu quase sempre fico mais num foco online e tal, porque eu não tenho tanto tempo mais, mas eu Aham. já tive imobiliária, já tive com porta aberta, já tive online, já tive esse trabalho bem diversificado, né? Quantos anos sua filha tinha quando você começou na corretagem? Agora ela está com 43, faz 20 anos. 23 e alguma coisa, por aí. Então, basicamente, você começou na corretagem quando ela estava começando a optar por uma profissão, que é mais ou menos na idade, né, dos 20 e poucos anos, quando a gente está, né, o que que eu vou ser, né? A Carla, ela é uma pessoa bastante definida, bastante determinada. Então, desde muito antes, ela queria fazer turismo, se relacionar com as pessoas e tal. Inclusive, ela trabalhou no Sesc, teve com museus e tal. E quando eu estava nessa parte de corretagem, observando ela, eu percebia que ela tinha qualidade muito boa para ser corretora. Porque ela é muito detalhista, organizada, tudo que ela faz é caprichadíssimo, entendeu? Aham. Então, nisso eu comecei a pensar que era uma boa profissão para ela. Aí eu a trouxe para aprender a profissão, né? E foi você que sugeriu. Ela saiu do Sesc, e quando ela saiu do Sesc, eu sugeri que ela viesse trabalhar na área. Aham. E daquele início para cá, ela se desenvolveu muito, tanto que ela tem a imobiliária dela, fez curso de marketing, ela avançou bastante, se profissionalizou muito. E como é que você encara o fato de você ter uma filha que seguiu a mesma profissão que você? Eu acho que é uma honra, né? É uma honra, porque na engenharia, por exemplo, ninguém quis seguir por causa da matemática, É. todo mundo fugiu. Aí você fica meio assim, né? Poxa, ninguém, né, se interessa. Aí, quando a Carla se interessou pela profissão de corretora, aí eu achei assim maravilhoso, né? É uma dádiva, porque você deixa a pessoa com uma profissão sólida. As pessoas não têm, a maioria das pessoas não tem ideia do que é a corretagem. Você consegue fazer a sua estabilidade financeira em médio e longo prazo com tranquilidade, Aham. né? Então, e fora disso, é uma profissão que você também pode graduar seu tempo. Quando você, por exemplo, tem uma imobiliária, fica melhor ainda. Hoje, com a condição da internet e tal, as pessoas têm condições de ter uma profissão rentável e ainda por cima ter um tempo para si, para o cuidado pessoal, para todas as outras coisas. Então, eu fiquei muito contente de tê-la. Agora, ela é muito melhor corretora que eu. São os olhos de mãe, isso aí. O que que você acha que mudou desde quando você começou na profissão para agora, o modo como você vê sua filha atuando? A proximidade como pessoa, em termos de profissão, Aham. o evento da internet. Antes, quando eu iniciei, ainda era um modelo mais analógico, né? Menos focado na tecnologia. Hoje, se você fizer um bom uso da tecnologia, você consegue uma clientela no mundo todo, se você tiver disponível a trabalhar o mundo todo. Aham. Porque a tradução de texto, que você tem isso automaticamente. Quando o cliente
o próprio cliente já não vai mais direto num local, ele faz uma pesquisa online. Sim. Aí, quando ele chega no lugar, ele já sabe o que ele quer visitar. Então, você também tem a oportunidade de já saber o que o seu cliente está buscando. Porque se ele pesquisa no seu site, tais tipos de imóveis, obviamente que aquele é o perfil que ele tem condições. Aham. Aí você já consegue uma introdução com o cliente. Quando o cliente chega, ele já não é um estranho. Como antigamente entrava na porta aberta de uma imobiliária, você nunca tinha visto a pessoa, Sim. nunca tinha falado com ela. Hoje você já troca ideia, você já sabe, você já tem uma ideia de quanto a pessoa pode investir, até porque ele procura ali naquela faixa, né? É, Então, isso facilitou e muito. Você já traça o perfil do seu cliente antes dele chegar até você. com certeza, né. E você acha que qual é o maior desafio que você já enfrentou na carreira? Olha, eu acho que existe um pouco de machismo ainda, que é uma coisa muito chata. É. Apesar de que com as pessoas que eu trabalhei, eu não tive nenhum problema. Mas existe um pouco de machismo, tanto para um cliente homem que às vezes você possa estar atendendo, quanto pelos próprios colegas de trabalho homem. Existe alguns que até exageram, falam palavrões, acham que mulher tem que ser tá lá bonitinha. Não é isso, é um trabalho técnico. Aham. Você, obviamente, tem que estar apresentável, mas não disponível, como Sim. você não é o elo para ninguém comprar nada, é um trabalho. E eu acho que há ainda, sabe, um quesito de misoginia. Mas eu já senti isso na minha outra profissão também, então Sim. para mim, na outra é pior ainda. É, talvez seja mesmo, porque até mais machismo É ainda, né, na mais, é engenharia. mais. Então, meio que para mim, eu já enfrentei aquilo, mas eu já vi várias pessoas passarem muitos aborrecimentos. Eu acho bacana isso que vocês estão fazendo, porque tem muitas mulheres Sim, corretoras. bastante. Então tem que perder isso, concorda? É, hoje já a Né? gente está com um contingente de aproximadamente 40% para 60, então já estamos quase empatando ali, Exatamente. né. Então tem que perder isso, mas eles ainda se acham supremos ali. Aham. Ainda existe uma barreira, né? E de repente você consegue quebrar. Eu mesmo me dei muito bem. Eu tenho mais que uma profissão, né? Eu também fui professora e tal, e eu sempre fiz meu trabalho com o maior carinho possível. E ele foi muito rentável para mim, mas a corretagem foi especificamente mais rentável ainda. Por incrível que pareça, eu consegui muito mais coisas com a corretagem até do que com outras profissões. Poxa, que bacana, né. E é É, é um legado que você está deixando para tua filha, né. Você tem ela outros tenho filhos? mais um filho que quando ele estava no primeiro ano de faculdade, eu tive um tumor no fêmur e era já passando para malignidade e tal, eu fiquei com muito medo de deixar ele sem uma profissão. Então ele tem o curso do CRES também, só que Aham. ele não tem o CRES definitivo, ele é advogado, né, Mas pode atuar, mas pode a né. qualquer momento, Exato, então eu queria, porque eu tinha medo de não chegar até o final, entendeu? entendi. De não conseguir que ele E você pensou na corretagem como um legado profissional, olha como que uma bacana. forma de eu falei: "Daqui para frente você já tem como cuidar de você", Aham. né. E ele É, tinha acho que 18 anos, né, na época. olha que maravilha. É, realmente é um estímulo, né, e é uma a gente vê que é uma paixão que você tem pela corretagem. Não, eu gosto muito. O contato com o cliente e, assim, cada pessoa tem um estilo e existem corretores e corretores. Aham. Quando você tem um meio cultural melhor, você consegue, no atendimento, fazer ótimos amigos até, Ah, sim. e inclusive trocar muitas ideias, né. Agora em maio eu estou viajando para Portugal, e é um cliente meu de corretagem, ele mora lá.
Ele tem uma casa em Ubatuba. E ele me deu a passagem, ainda me deu estada lá de 1 mês. Olha Você que vê, e maravilha. faz anos que ele foi meu cliente. Mas a gente se tornou tão amigo que... E é óbvio, né? Você tem que ter uma interação à altura. Ubatuba a gente recebe muito europeu, Sim, muito argentino, pessoas de outro continente, da África. Então, você tem que ter uma qualidade de diálogo, né? com E eu acho que isso certeza. diferencia também o corretor, de uma pessoa que, de repente, só consegue ali estar mostrando um imóvel, fazendo uma coisa mais limitada. É o que eu sempre falei para cá, elas têm que fazer do início até o último capítulo. Não é parar e deixar. Tem que concluir completamente seu trabalho, né? Porque é assim que eu penso. Não, e você está coberta de razão. E você sabe que eu estou ouvindo você falar e estou lembrando das histórias que eu já ouvi aqui de outras mulheres, né? E a corretagem, ela te dá essa possibilidade tão grande, né? Um horizonte tão grande de possibilidades de trabalho, de modos de trabalhar, de visões de mundo, Você né? vislumbra vários mundos, né? É, E de repente, na corretagem, você descobre, olha, o Brasil não vai mal. Tem gente comprando coisas muito é. altas por Tem um aí. conhecido nosso que é corretor e é conselheiro, ele fala que enquanto uns choram, os outros vendem lenço, né? É, Ubatuba é um local específico, porque é uma cidade praiana maravilhosa, né? E que quando tudo acontece no mundo, as pessoas que são ricas vão para lá. Vem gente de tudo que é lugar para lá, porque é uma cidade muito mesmo acolhedora no quesito ambiental, né? Aham. Você tem uma Praia, as praias são natureza muito bonitas. maravilhosa lá. E tem uma cozinha muito boa, tem restaurantes lá de cunho internacional, né, que você sabe que vai lá e vai comer muito bem. Aham. Então, ela tem como receber, né? São 100 quilômetros de praia, né? 110 praias, 100 quilômetros de cidade, de ponta a ponta. Nossa, que bacana. E vem muita gente em agosto para Paraty, que é férias geralmente na Europa, e vai tudo para Ubatuba depois. Sim, Aí você conversa com muitas pessoas. Tanto que o inglês, o espanhol, é uma coisa que você usa, se você tem o dom, você usa constantemente. Se você já tem isso desenvolvido, né, essa linguagem. aham. E aí você conhece pessoas de diversos gabaritos, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que realmente te abre para o mundo mesmo. É uma profissão incrível. Eu acho que devia ter faculdade dessa profissão, viu? A gente chegou até a ter, né? Ah, Uma época existiam os cursos de gestão imobiliária, né? E eu acho que até ainda existem alguns, né? Mas não é obrigatório para você ter o para Cresce, você você ter, exercer. para você E se exercer. você parar para pensar, fazer uma retrospectiva, quando eu comprei a minha primeira casa, eu comprei lá em Mogi das Cruzes, com um senhorzinho que, sabe, não conhecia nada de nada, ele tinha só um papelzinho escrito É, assim. mudou muito a profissão, né? Nossa! E quando eu lembro daquele, eu falo, nossa, agora já não cabe mais dentro É, desse é mundo. verdade. As pessoas que quiserem ser têm que melhorar o seu time de vida, a sua postura, o seu conhecimento, que agora já é outro padrão, Com né? certeza. E é esse o legado que você quer deixar para sua filha? Olha, eu sempre aconselho, no paralelo, que a minha filha compre imóveis. Porque terra nunca é perdido, casa nunca é perdida, a valorização não existe igual, nenhum investimento, nenhuma poupança, nem nada. E que ela trabalhe com a imobiliária dela. Porque a hora que você trabalha para os outros, você está trabalhando para si e para os É, outros. Então, se você sabe fazer, você tem que fazer para si mesmo, né? E é uma profissão que ela vai poder ter muito fruto disso, eu tenho certeza. É um legado que eu me sinto assim orgulhosa de deixar e orgulhosa de ver a corretora, a profissional que ela se tornou também, né?
Carla, me fala um pouco de você, como é que você começou na profissão de corretora? Bom, prazer estar aqui primeiro, obrigada. Achei fantástica essa ideia do Cresce. Eu me inspirei na minha mãe, né? E eu achei interessante falar também que minha mãe ela ficou me namorando ali, acho que uns. Ela tem 20 anos de profissão, ela ficou uns 7, 8. Porque eu tenho 13 de Cresce É. definitivo. Você tem que ser corretora. E eu tive um pouquinho de dificuldade, porque eu entendia que era uma profissão muito capitalista. É. Sempre da área de humanas, então eu tive um pouquinho de dificuldade. Até que eu falei, não, mas se eu trabalhar o cliente, é diferente do que trabalhar projetos específicos, Sim. apesar de eu ter trabalhado projetos específicos, né? Então, eu me inspirei na minha mãe mesmo. Então, eu falo assim, eu tirei o Cresce porque o Cresce também enviou um e-mail para minha mãe, eu acho que é legal falar isso, no Dia das Mães com desconto. Então, era aquela oportunidade que faltava, sabe? Então, que assim, legal. para os filhos dos corretores. Então, era aquela oportunidade que faltava, então eu fiz a minha inscrição. Então, quando eu fui procurar na imobiliária trabalhar, na primeira imobiliária que eu trabalhei, eu já tinha o Cresce definitivo. E eles acharam o máximo, porque num contexto onde normalmente as pessoas tiram o Cresce depois, eu tinha o Cresce já, o estágio. Eu já tinha o Cresce antes. E eu tenho 13 anos de mercado. Já flutuei entre as duas plataformas, tanto plataforma de lançamento quanto plataforma de prontos. Em lançamento comecei como corretora e finalizei ali meu último cargo em diretoria de grandes marcas, de grandes imobiliárias, inclusive a nível nacional, até que eu decidi que eu precisava abrir a minha imobiliária. Então, foi essa a transição, né? Então, corretor, coordenador de produto, gestora, superintendente, diretoria de vendas, oportunidade aí, que é uma das coisas que eu mais me orgulho de formar em mais de 150 líderes. Então, muitos líderes da minha cidade, que é Mogi das Cruzes, passaram pela minha formação. Então, hoje eu vejo ali em grandes marcas, também fico bem feliz, assim, realizada com isso. E hoje eu tenho a minha marca, que é a Carla Martins Imóveis. Ela é nova, tem um ano e meio. E a gente está caminhando aí com o meu formato de trabalho. E eu, por toda essa carreira, eu entendo que a grande diferença é você atender as pessoas. Então, eu falo, Isso não que importa. é o diferencial. É o meu diferencial. Tanto que eu tive até bastante divergência no próprio mercado de São Paulo, às vezes conversando com alguns líderes ou com alguns incorporadores. Ai, trabalho o meu projeto, se identifica aqui. Eu falo, não, eu atendo o cliente. Porque eu entendo que a necessidade dele, o desejo dele de consumo, de uma moradia digna, de uma melhora de moradia, independente de Minha Casa Minha Vida, alto padrão, eu tô falando de, né, não se encaixa. Então, eu pego aquele cliente, eu falo, é aquele cliente que eu faço a jornada dele até ele comprar. E é essa a minha filosofia que eu trabalho com os meus corretores hoje, nesse formato. Qual tipo de imóvel você trabalha? Todos. Todos. Porque eu trabalho para o cliente. A sua mãe comentou comigo que você tinha uma intenção de atuar na área de turismo e que depois você acabou indo para a corretagem. Como é que foi essa passagem? Eu trabalhei acho que uns 14 anos no Sesc, aqui na Avenida Paulista. E aí eu saí para ir para a área de educação. Então eu fui formar pessoas na área de museologia, dentro do turismo, na área de educação. E nisso, como ela já falava para eu ser corretora, foi nesse momento que, como eu estava fazendo as palestras, eu falei, eu consigo ser corretora também. Porque a profissão, ela te dá a liberdade de atuar com 2, 3 Sim, tem uma profissões ao mesmo tempo. flexibilidade, né? Flexibilidade, ela me dá essa possibilidade. E aí foi quando eu entrei na corretagem. Mas daí eu larguei todas as outras coisas que eu fazia, porque eu sou apaixonada. Falou, né, Você já se imaginava corretora, assim? Não me imaginava. Não me imaginava. E um desafio que eu tenho é assim, nós somos corretores, não estamos corretores. Então, nós somos corretores. E a relação de você ser profissional, que é a maior, eu falo que é uma das maiores brigas que eu tenho com a turma. Assim, de você estudar, né? Então, assim, e aí essa bagagem que eu tive do Sesc, de ser educação, dessa coisa forte da educação, eu trouxe para o mercado imobiliário. Né? Então, eu falo, são 7 dias na semana, é óbvio, são 7 dias na semana. 5 você vai trabalhar, só que o 6º você vai estudar. Então, toda semana você tem que fazer um curso diferente. Toda semana você tem que estar se educando, você tem que estar estudando, para você estar melhor preparado para atender o cliente. Então, quando eu entendi dessa forma, a minha transferência de profissão, assim, essa migração de profissão, ela foi tranquila. E você começou a atuar junto com a sua mãe? Eu cheguei a atuar como estagiária com ela, na época em Ubatuba. E depois eu já fui para uma grande marca que a gente tem em Mogi das Cruzes, porque eu resido em Mogi das Cruzes. Então, eu trabalhava em geral de fevereiro, mais ou menos, até outubro, em Mogi. Aí, novembro a janeiro, em Ubatuba com ela. Então, eu fiquei durante anos fazendo esse trabalho. Teve um episódio que foi muito interessante. Quando eu morei fora do país,
eu atendi os clientes online para ela atender em Ubatuba. Então, mesmo quando eu fiquei um tempo fora, eu não deixei o mercado imobiliário, né? Foi interrupto. Eu continuei atuando. Só tive que me adaptar ao fuso horário, assim, né? Mas Você morou onde? na Irlanda. Na Irlanda. Que legal. E aí eu continuei me adaptando a... Mas, enfim, eu gosto muito da profissão. E tem algum episódio, alguma passagem que vocês tenham atuado juntas, que tenha sido peculiar, que tenha sido diferente, que você fala, puxa, eu lembro daquilo, foi tão legal atuar com a minha mãe, enfim, Ah, você possa sim. contar com a gente, contar pra gente. Nós trabalhamos no stand de vendas na Enseada. Era um empreendimento pronto já há um determinado período. Era um empreendimento assim, eu considerava muito fácil de vender, porque era 2 dormitórios, suíte, varanda, do lado da marina, do lado da praia. Mas ninguém conseguia vender na cidade, era uma coisa que estava aquele projeto encalhado. E minha mãe foi convidada para assumir esse plantão de vendas. E aí eu fui com ela. E em Mogi, quem trabalha em lançamento sabe que você chega de manhã lá, você pega a roleta, e a roleta é um monte de corretor. Já trabalhei com 100 corretores na roleta, aquela loucura. Lá só era eu e ela. Eu falava, gente, não tem roleta. Então aquilo eu já achei O máximo, né? máximo, né? E a gente foi vendendo aquele projeto, eu não me recordo se foram em 2 meses ou 3 no máximo, foram no máximo 90 dias. Nós zeramos esse projeto, e foi um número alto de unidades, acho que foi aproximadamente 70 unidades. Nós zeramos esse projeto e ganhamos uma viagem para Disney. Olha que maravilha. Como meta batida, nós ganhamos a viagem. Acabamos não indo para Disney, porque eu tava de mudança para Irlanda, então eu peguei o valor para viajar para Irlanda. Mas foi fantástico, porque a cidade inteira falava, né? A mãe e a filha que vendeu o projeto inteiro, Que era um legal. projeto. E aí a gente sempre falava que, na verdade, a gente vendeu o projeto porque a gente trabalhava. Essa era a diferença, a gente só trabalhava. Aham. Tudo bem que era das 7 às 7, mas a gente trabalhava. Mas Então, houve um empenho muito grande. houve um empenho, então isso pra mim marca muito. Minha mãe sempre falou, é só trabalhar, é só entregar o resultado. E realmente foi um sucesso de venda esse projeto, assim, foi muito legal. E Muito legal. qual foi o principal desafio que você já enfrentou nessa carreira? Desafio, eu acredito que tenha sido o machismo. Assim, porque hoje eu não tenho por eu ser proprietária da minha imobiliária. Mas quando você é corretor, ok. Quando você é coordenadora, coordenadora legalzinha, gerente ainda. Quando você entra numa diretoria, que às vezes você tem 10 homens na liderança e só você de mulher, então realmente são desafios que você encontra ali, né? Eu vejo que de uns 2, 3 anos para cá, a gente encontra mais mulheres em diretorias de incorporadoras, em diretorias de imobiliárias maiores. Mas quando eu cheguei na diretoria, não tinha nenhuma mulher. Aham. Tanto que durante um bom período eu falei, as minhas referências sempre foram masculinas, a não ser a minha mãe. E isso me entristecia. Tanto que daí em Mogi a gente fortaleceu a questão das mulheres do mercado imobiliário. O ano passado, o ano retrasado, nós criamos eventos. A gente está criando eventos mais fortes, inclusive com o apoio do Cresce. E aí, o ano passado e retrasado que a gente começou esses eventos, eu ganhei como corretora de destaque também. Isso Que foi bem legal. bacana. E o que eu sempre comento é assim, muito além de eu ser o destaque, é porque as mulheres precisam saber que elas podem estar no meu lugar. Porque antes só tinham homens ali. Sim. Uhum. Então, é nesse aspecto, né, de você poder estar. E eu, referente à minha mãe, assim, de desafio, ela, por ser engenheira, ela me trouxe uma profissão também um pouco masculina. Aham. Tanto que ela incentivou os irmãos e o meu irmão a ter. Então, hoje, na família, nós somos em 4 corretores. Todos os irmãos dela são corretores, pelo incentivo da minha mãe. Ah, que Isso eu legal. acho muito legal, né? Que a Aham. gente tem hoje na família, assim. Então, de desafio, que é o lenço que você comentou, a gente foi vender, não ficou chorando com o lenço. Isso é importante, É. né? Que bacana. E como é que é? Bom, vocês não trabalham juntas, Hoje não né? trabalhamos mais. Mas vocês devem trocar figurinhas, né? Tipo, aconteceu isso comigo, aí a sua mãe comenta o que aconteceu com ela, enfim. Como é que é essa dinâmica de trocar essas figurinhas, né, do teu trabalho com o dela? É muito importante. Principalmente na área de contratos. A minha mãe, ela é muito boa nessa parte jurídica de contratos. E ela que me ensinou toda essa base. Então, eu vejo que quando eu pego os meus contratos, mesmo eu não tendo formação em direito, eles são muito bons perto de outros profissionais, quando a gente vai comparar ali. Aham. E quando eu preciso de um apoio, alguma coisa, eu sempre peço um SOS. Contas de matemática, às vezes alguma fração ali que eu não tô sabendo identificar direito, alguma situação. É ela que sempre... Pede ajuda para engenheira. Ela me ajuda. Aí eu falo SOS engenharia, porque eu fiz área de humana. Aham.
eu entendo, eu sou jornalista. Eu falo, A gente olha os números assim e assusta um pouco. eu falo, eu sou boa com pessoas. A partir de números, eu sempre realmente peço. E é um apoio que faz bastante diferença. Porque também você sabe que é uma pessoa que vai te enganar, né? É. É uma pessoa que vai te ajudar com carinho, vai te ajudar com atenção. Ela não vai te omitir, de repente, algum dado, porque às vezes a pessoa... se eu ensinar isso para aquela pessoa, ela vai se tornar melhor do que eu. Não, todos podemos ser bons Sim. no que a gente atua, né? A gente não pode ter medo do que o outro seja melhor que nós. Eu quero quem trabalhou comigo, eu quero que eles sejam cada vez melhores que eu. Sim. Porque, né, você fala, nossa, eu ajudei aquela pessoa a chegar naquele formato. E com a minha mãe eu vejo muito essa relação. Que se ela não tivesse me incentivado como ela me incentivou, eu não teria a profissão hoje que eu realmente não largo. Assim, para mim, eu me identifico e quero ainda ter o grupo Carla Martins, assim, de várias atuações, tanto no mercado imobiliário, de venda de imobiliária, como em cursos, palestras, sabe, workshops, Voltar para o construção, mercado. voltado para a educação imobiliária. Aham. Para o mercado imobiliário, eu realmente acredito que... Deu pra gente trabalhar até uns 80, né? Então, eu falo, tenho 40 anos de carreira. Com certeza. Tem bastante tempo ainda para eu deixar um pouquinho aí de história. E, Carla, qual que é o legado principal que você acha que a tua mãe tem deixado dia a dia para você? O trabalho. Que a gente conquista tudo através do trabalho. E ela apresentar para mim, para o meu irmão, né? E eu continuar na profissão, eu falo que é uma coisa que não tem preço. Porque tudo que eu tenho no mercado imobiliário, tudo que eu tenho na minha vida é do mercado imobiliário. Aham. Tudo que eu conquistei. Então, assim, é trabalhar de forma correta e é trabalhar na profissão como corretora. Então, assim, eu realmente considero um legado, assim, indiscutível de privilégio. Essa paixão pela Paixão mesmo. corretagem. Eu falo, não troco por nenhuma outra profissão. E Realmente você gosto gostaria de bastante. passar isso para alguém? Tem alguém específico na sua vida que você já esteja passando, enfim? Como eu tive a oportunidade de treinar algumas pessoas, então eu falo que tenho vários que eu fui deixando essa sementinha do amor à profissão, né? Aham. E hoje eu tenho alguns corretores que trabalham comigo. E se você perguntar alguma pessoa específica, não. Mas, assim, abrangência mesmo. De, assim, se eu puder contar para o maior número de pessoas que a profissão é maravilhosa, eu conto. Aham. É nessa linha mesmo. E o que eu puder contribuir que essas pessoas se tornem melhores corretores, para a gente desmistificar essa relação do corretor, né? O corretor é uma pessoa que não deu certo, o corretor é aquele velhinho. Não, hoje em dia não. Né? Então, assim, você tem que estudar muito para você ser um bom corretor. Sim. Você tem que estar muito bem preparado, você tem que estar muito bem antenado a todas as questões sociais, econômicas, matemática, apesar de eu fugir, arquitetura, né? Então, você tem que estar com dress code muito bem arrumado, você tem que saber falar. Então, assim, para você atender o seu cliente da melhor forma, você tem que estar muito preparado. Então, o meu legado, eu acho que seria a parte educacional. Assim, mas para um número maior de pessoas que eu possa atingir aí. E qual é o recado que você quer deixar para as filhas que se inspiraram nas mães na profissão de corretagem? Escutem suas mães. Sigam a profissão, porque realmente é uma profissão, assim, que ela vai te dar todas as conquistas que você queira. Financeiramente, ela te abrange de uma forma imensa. Eu fiz turismo porque eu queria viajar muito, eu queria conhecer muitos lugares fora do país. Mas com a profissão de turismo eu não consegui porque eu não tinha renda. Eu até ia de vez em quando, mas com a corretagem eu tive renda, tanto que eu tirei um ano sabático, né, vamos dizer assim, para estudar fora do país, para poder conhecer os lugares que eu queria. E o que me proporcionou foi a corretagem. Aham. Senão eu não teria tido essa possibilidade, né? E então, assim, escutem as suas mães no sentido de, assim, é uma profissão realmente muito boa, se espelhe e olhe tudo isso para seguir um caminho aí muito positivo.